Aleluia. Já deu boa noite para seu irmão? Aleluia. Como vocês sabem, nós estamos com 30 dias de propósito. Qual o nosso propósito? Qual o nosso propósito? Desafio do jejum e da oração. Então hoje não poderia ser diferente, amém? Iremos falar um pouco sobre o jejum e sobre a oração. Mas eu quero dizer que o meu coração, assim como a irmã Daniele orou, o meu coração está disponível para ouvir a voz do Espírito Santo conforme a igreja esteja precisando. Isso não significa que a igreja não esteja precisando de orar e de jejuar, porque nós precisamos. Isso é uma prática que todo cristão tem que fazer, tá bom? Amém? Aleluia. Eu quero trazer algumas coisas que o Senhor falou comigo hoje. E coisas profundas ao qual eu creio que o Espírito Santo vai trabalhar conosco. Amém? Nós iremos dar uma pincelada hoje sobre o jejum, porque eu quero trazer um foco maior em relação à oração. Amém? E eu queria trazer uma coisa para a igreja. Quando eu estava no meu quarto, que eu tenho o costume de ir para o quarto e ficar em oração, ouvindo ministrações. E quando algo me chama a atenção em uma versão da Bíblia, eu vou pegando uma, duas, as que eu tiver. E as que eu não tenho, eu vou procurar via internet para saber o significado. Porque se tem algo que chama a atenção, Deus quer falar. Amém? E uma das coisas que, como a irmã Fábia falou no culto que a gente estava aqui, e Deus usou ela tremendamente em forma de ensino, que ela falou que uma das coisas que beneficia o corpo em relação à prática do jejum, é na nossa saúde. E eu comecei a observar coisas, né, que o meu corpo funciona melhor quando está no jejum. Um exemplo disso, a gente tem o costume de levantar e direto tomar café da manhã. É só eu que sou assim ou tem mais alguém aqui? A gente já levanta, escova o dente e vai logo tomar café. Só que eu aprendi que 30 minutos após você levantar, é como se o teu corpo ele estivesse acordando lentamente, ou seja, teus órgãos, eles estão pegando na primeira marcha ainda. E se você se levantar, você tomar um copo de água, ou meio copo de água, isso vai ajudar a oxigenar o teu sangue e também ajuda a eliminar as toxinas, as bactérias que a gente ao longo da noite ingere. Isso também é uma prática. Aí você pode dizer, mas o que isso tem a ver com jejum, com palavra? Tudo. Porque o que o Senhor quer é que o nosso corpo funcione bem. Amém. Nós somos a casa do Espírito Santo. E essa casa tem que estar limpa, tem que estar saudável, para que a gente venha fazer a obra e fazer com alegria. Amém? Então, a prática do jejum traz benefícios, tanto na vida natural, quanto na espiritual. Amém? Aleluia. Não devemos jejuar para mostrar a nossa religiosidade. Isso é totalmente errado. Ou espiritualidade. Por quê? Lembra quando Jesus disse, hipócritas, vocês jejuam, mas aí vocês vão ficar em pé, vão orar em pé. E quando vocês estão jejuando, vocês não lavam o rosto, vocês querem mostrar para todo mundo e tal. Lembra disso? Quem lembra dessa passagem? E aí Mas eu nunca tinha pensado assim. Geralmente, quando eu jejuava antes, eu ficava na expectativa de... Vou jejuar o dia, mas de noite eu, dou a carga. Eita, que não era só eu, Jesus. Glória a Deus. E aí, isso começou trazendo algumas reflexões. Por quê? Porque o jejum, ela é uma ferramenta, no caso, é uma ferramenta extraordinária, poderosa, que derruba barreiras. Aleluia. Além de derrubar barreiras, o jejum ele quebra aquelas limitações da nossa carne. Se você está caindo em uma área, irmão, vai jejuar, a tua carne fica forte. Tu não tem noção a fortaleza da carne quando jejum. Ela quer gritar. Aleluia. Mas é só aparentemente. Porque quando jejuamos, a carne pode gritar. Mas, na verdade, quem se fortalece é o espírito.
Aleluia. A carne fica sempre ali, eu estou aqui. Aí a pessoa diz, minha carne hoje está forte. Sim ou não? Eu estava em um propósito, e eu amo, irmãos, girimum. Eu amo, e minha irmã, sabe? Chegou lá em casa com um prato desse tamanho. Olha, Fran, tu quer? Está quentinho, do jeito que tu gosta. Não, guarda ali. Mas tu não vai comer. Lembrei de Jesus, irmão, não que eu seja ele, jamais. Mas Jesus teve fome. O que foi que o diabo fez? Também não estou comparando com minha irmã, com o diabo, não, sabe? Não, irmãos, não é isso. O que eu quero dizer é que, geralmente, quando a gente está jejuando, aparece um bolo para a gente comer, né? A gente faz um propósito e o diabo quer derrubar, porque ele sabe o fim proveitoso que trará o jejum na nossa vida natural e na nossa vida espiritual. Aleluia. Então, a prática do jejum é uma ferramenta poderosa para romper barreiras e limitações da carne. Aleluia. A essência primária do jejum, quem sabe qual é? Vou jejuar. E eu quero jejuar porque ficar sensível à voz do Espírito. Mas, quem mais? Pode participar do culto, eu gosto. Dominar a carne. Aleluia. Então, essas coisas primárias que acontecem quando a gente jejua, como foi dito, vai nos deixando sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Se o jejum já é capaz de fazer isso, imagine você jejuando e orando ao mesmo tempo. Irmão, o cão tem que sair da frente, senão você passa no meio dele. Verdade. Aleluia. Então, o jejum, ele vai impulsionar a nossa natureza. Você foi recriado, você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo dentro de você. E essa natureza pula para fora quando o jejum e a oração, ela começa a ser eminente na vida de um cristão. É impossível coisas não acontecerem. Aleluia. E eu queria deixar um versículo, Atos 9:9. Pode ser qualquer versão, viu, Ítalo? Ítalo, grande homem de Deus, esse menino foi extraordinariamente usado por Deus no departamento infantil. Eu tive uma aula poderosa. Irmãos, eu queria que Deise me colocasse direto agora. É sério, irmãos. Eu vi coisas extraordinárias. Já saí da direção dali do estudo, mas vou voltar. Porque eu quero trazer isso para aqui. Está aqui uma criança que foi cheia também. O irmão dele ali. Glória a Deus. E eu fui para o departamento infantil, levei a palavra. Quando cheguei lá, começamos a louvar. Aleluia. Irmãos, eu vou ser sincera. Tem coisas que as crianças fazem que elas dão de 10-0 em nós, adultos. Eu disse, vamos se encher do Espírito Santo. As crianças estavam... Vamos orar no irmão. Eu nem terminei de dizer, já tinha menino colocando a mão na cabeça de menino. Criança expulsando demônios lá em cima. Sim ou não, Ítalo? Criança profetizando, criança se prostrando. Criança falando em línguas, eu, uau! Sabe por quê? Porque a mesma unção que está aqui está lá. E o propósito de um pai e de uma mãe atinge a vida de um filho. À medida que era ministrado aqui, ensinado sobre jejum e oração, as crianças recebiam da mesma unção, elas bebiam da mesma palavra. Aleluia. Vamos ler o versículo? Glória a Deus. Vamos ler todo mundo? Isso era Paulo. Vamos ler, eu explicar a vocês. Vamos ler todo mundo. Por 3 dias ele esteve... Não e nem Paulo, que antes era Saulo, teve um encontro com o Senhor Jesus, perseguia a igreja, teve um encontro com Jesus. E aí caiu do cavalo, ficou cego, foi carregado, chegou em um lugarzinho, numa cidadezinha, numa determinada casa. E começou a jejuar e a orar. Não comeu, não bebeu, e a Bíblia diz que orava. Em seguida, Deus mostrou uma revelação a Ananias, mandando ir na casa desse senhor ou dessa senhora, porque a Bíblia não relata o nome, pelo menos eu não achei. Fala que na casa, na rua à direita. Acho que em alguma versão já li algo parecido do nome da pessoa, mas não lembro. Faz referência, né, aos estudos.
E aí, Paulo, que estava lá em oração, Deus falou com Ananias, vai lá, impõe as mãos e ele vai enxergar. E aconteceu. Só que na medida que Ananias tinha a visão, Paulo estava jejuando. Paulo estava orando, cego. Aleluia. Olha um dos motivos por qual nós devemos orar. Paulo, ele era um perseguidor, que na verdade se chamava Saulo. Ele era um perseguidor, então o coração de Paulo tinha muita sujeira a ser tirada. Tinha o arrependimento, porque ele teve um encontro com Jesus. É impossível ter um encontro com o Senhor e não querer se santificar. Foi isso que Paulo fez. Vou me santificar. E me diga quem foi que mais escreveu cartas para nós. Porque foi para nós. As cartas são para a igreja. É para nós. Aleluia. Então, irmãos, a bênção que é o jejum. Além de a gente ficar, né? Fitness. A gente ainda fica forte no espírito. Aleluia. Eu imagino Paulo orando lá. E se lembrando das coisas bárbaras que ele fez. Porque a Bíblia diz que ele foi pegar um documento para prender os cristãos. E ele prendendo os cristãos, não importava se era mulher, não, viu? A Bíblia diz que não importava. Pegava, prendia e levava para lá, para ser dada a sentença. Porque ele considerava os cristãos fora da palavra. Eles consideravam, acho que um herege, talvez. Aleluia. Mas a oração dele e o jejum dele. Aleluia. Não que o jejum mova Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. O jejum move, mexe com a nossa carne. Aleluia. Mas ele só não jejuava, ele estava em conjunto com a oração. Amém? Aleluia. Agora eu quero trazer um foco maior sobre a oração, porque eu recebi grandes coisas. Inclusive eu tenho um testemunho para dar a vocês, para encher teu coração de fé. Ontem eu estava lá em casa lavando roupa, e o meu quintal ele é um primeiro andar. E a casa da vizinha, que ela tem um bebê, ela começou a gritar, meu Jesus, meu Jesus. E aquilo me chamou a atenção, porque primeiro, o horário que eu estava lavando roupa. Quantos sabem aqui que Deus coloca você no lugar certo e na hora certa? Você não entendeu, Deus te coloca no lugar certo e na hora certa. E de repente, eu fui lavar roupa. Não tinha nada para fazer, não tinha, mas eu decidi lavar roupa. Comecei a lavar roupa e aquela mãe começou a gritar desesperadamente. Aleluia. Pedindo a Deus que deixasse o filho dela vivo e que levasse ela. E corre manhinha, que o neném está morrendo e corre manhinha, vai para o hospital. A menina em estado de choque. E a mãe, só escutei a moto do outro lado da rua, várias motos. Vrum, vrum, vrum. Misericórdia. Aí ao mesmo tempo que eu disse misericórdia, eu disse, espera aí que eu tenho uma arma. Comecei, rabragachorecandarabachaya. Aí você olha para mim e diz, mas a oração em línguas não é para te edificar. Eu disse, Espírito Santo, eu não sei o que a criança precisa, tu conheces, eu vou orar, não estou nem aí, eu creio. E comecei, irmãos, eu não parava. Nego dizia, Fran, eu baracatarau, eu quero, rebecotochora. Irmãos, eu comecei, que eu pensei que eu ia cair. Porque fluía daqui de mim palavras que eu nunca falei em oração em línguas, de intercessão, eu tenho certeza. E aquilo foi me chamando a atenção, E eu dando o grito de lá e disse, Jéssica, que é a minha vizinha, que ela apresentou o neném dela aqui, o Noah. Não se preocupa, vai dar tudo certo, eu estou orando por ele. A rua toda escutou eu gritando, chega, eu estou me tremendo. E ela, parei de lavar a roupa e fiquei andando. Tem hora que eu queria correr, tem hora que eu queria chorar. Mas arrochei, não parei. Aí senti aquela sinalização dentro de mim. A paz fluiu de dentro de mim. Eu disse, deu certo. Aí fui, chamei Lila. Lila desceu lá no hospital. Chegou lá, o neném estava estável, estava bem. E ele está bem. A criança que talvez poderia ser tirada para fora, porque deu um ataque, ninguém sabe como e nem porquê. Aleluia. Mas eu sei que quando você chega no lugar certo, na hora certa, você vai fazer a diferença sim. É por isso que nós temos que estar preparados com essas armas chamadas jejum e oração. Porque assim nós vamos estar sensíveis quando o Espírito Santo disser, ora. Não sei pelo que eu vou orar, ora mesmo assim.
Eu tenho outro testemunho. Eu não vou citar nome, mas uma pessoa que era da nossa igreja, era casada, e minha sócia, não vou dizer mais nada, pastor, vou dizer mais nada, era minha sócia, não era Lila, é outra. Ela disse, Fran, eu estou com um incômodo muito grande e eu preciso orar em línguas. Eu disse, corre, vai orar em línguas. O esposo dela tinha saído para ir para São José arrumar o carro. E ela começou a orar, orou. E de repente ela ligou e disse, Fran, eu tive uma visão, Elias sofreu um acidente. Eu disse, mas tu orou? Orei em línguas, que eu não sabia o que orar, era só um incômodo aqui. E orou. E ele chegou em casa e disse, meu Deus, que livramento Deus me deu. Ela disse, eu não disse. Eu disse, ainda bem que você estava sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Sabia que aqui tem vida de pessoas confiadas a você? Por meio da oração, você está guardando essas pessoas? Sim. Ontem eu falei com a irmã de São Paulo. Ela disse que acompanha o pastor Roberto, porque ela queria muito estar aqui. Ela acompanha pelo canal do YouTube. E ela está recebendo bênção. Irmã, a mulher está aqui, meu Deus. E às vezes a gente tem isso, assim, uma coisa tão importante como essa. Uma reunião de irmãos, uma palavra tão poderosa que pode mudar a vida de uma pessoa. Mas a gente tem que pôr em prática. Vai fazer uma receita de um bolo e não põe os ingredientes certos para ver se funciona? Funciona não. Amém? Então, primeiro, por que eu devo orar? Você já se perguntou? Por que eu devo orar? Eu vou orar por quê? Às vezes você ora por um impulso de ajudar alguém. Às vezes você ora por um impulso. O pastor diz, vamos orar. E você começa a orar e parece que não está nem fluindo. Às vezes você diz, e por que eu vou orar? Para que serve a oração? Amém? Primeiro, você deve orar porque a oração é a chave que te dá acesso a Deus. Não tem a chave que abre a porta, tem que ser a chave certa. A oração é a chave que você tem acesso a Deus. Quer ter acesso a Deus? Vá orar. Aleluia, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, onde devo orar? Queria que o irmão abrisse aí 1 Tessalonicenses 5,17. Onde devo orar e como eu devo orar? Porque tem muita gente que diz, eu não sei orar. Às vezes no nosso grupo, verbo no lar, eu digo às meninas, vamos orar? Ixi, Fran, eu não sei não. Aí eu digo, vocês sabem. E eu já vi orações extraordinárias saindo de lá. Amém? 1 Tessalonicenses 5,17, vamos ler. Aleluia. Orem. Tem aquela versão, orem sem cessar? É a RA mesmo. Orem sem parar. Por que a Bíblia diz isso? Porque tem pessoas que estão se limitando a seu quarto. Não é errado, orar no quarto é muito bom. Até porque a Bíblia diz que quem vai orar no quarto é porque quer intimidade. Quarto é lugar de intimidade. Mas irmão, eu estou na fila de um banco, eu não posso orar. Não, você pode, porque a Bíblia diz, ore sem cessar, ore sem parar. Então, por que eu devo orar? Porque eu quero ativar Deus. E onde devo orar? Sempre. Amém? A oração é uma porta aberta, sobrenaturalmente, que ativa o poder de Deus. A oração é algo sobrenatural que ativa o poder de Deus. Quantas mulheres na Bíblia não já orou e aconteceram coisas extraordinárias? Amém? Vamos para Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Aleluia. O que a oração faz? Qual é o efeito da oração na vida de uma pessoa? Aleluia. Vamos todo mundo orar. Hoje é um culto de ensino. Se o Espírito Santo quiser se mover diferente, ele vai fazer. Agora tu fica com teu coração aí pronto. Sabe por quê? Porque na hora que a gente precisa, o que tem que pular de dentro da gente é a palavra.
Se a palavra pula de dentro da gente no momento exato, ela faz um estrago, irmão, aonde ela chega. Um estrago no sentido bom, não naquele de destruir, mas no sentido, sim, de destruir as fortalezas satânicas. É esse o estrago que a palavra faz. Amém? É destruindo as obras de Satanás. Vamos ler? Do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo... Aleluia, no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Aleluia! E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Eita, Deus é poderoso. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia. Espera aí. Isso daí, Atos 2, foi a descida do Espírito Santo. E os irmãos, eles estavam todos reunidos. Eu creio que eles não estavam tomando um cafezinho, não. Não estavam falando da vida de ninguém. Eu creio que aqueles irmãos estavam reunidos, orando. Aleluia. Olha o poder unânime da oração. Eles estavam reunidos orando e de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, algumas versões diz. Você sabe o que é isso? Um trovão de balançar, de chacoalhar. Imagine se cada um aqui de vocês, nós, né? Estivessem ligados, igual aquele pessoal lá, quando o Espírito Santo desceu. Meu irmão, essas colunas iam começar a ficar... Foi isso que aconteceu lá. Aleluia. Então, a unção que há no poder da oração, quando a gente está junto, ela abala as estruturas. Aleluia. Eu queria deixar aqui, que eu estou querendo contar um testemunho, mas vou deixar para o final, se o Espírito Santo me lembrar. A oração, ela traz milagres. Por meio da oração, você pode conseguir milagres. Aí você pode dizer, irmã, mas o que tem a ver com essa palavra que nós lemos? Bom, eu acho que não era muito comum isso acontecer, não. Você acha comum chegar aqui, o pastor está orando para lá e para cá, de repente ele ora numa pessoa, a pessoa é curada? Quem viu a senhorinha que ele orou recentemente, que estava ali, que ele falou que Deus estava curando ela? O nome dela é Maria. Mãe da nossa irmã Nainha, que canta no louvor. Vocês acham que ela ainda está enferma? Tá, Lila? Ela disse o quê, Lila? Fez os exames e deu o quê? Nada! E se eu te disser que os exames antes tinham dado? Mas o homem de Deus ora. E aonde tem oração, tem milagre. Mulher que não podia engravidar, orou e engravidou. O cego que não podia enxergar, creu em Jesus. Jesus foi lá, orou, ele enxergou. Aleluia. Aleluia. O jejum não move Deus, o jejum mexe com a gente, mas a oração move o coração de Deus. O Senhor não aguenta uma oração feita com coração puro. Não precisa de palavras bonitas, não precisa disso. O Senhor não está interessado em quem tem mestrado, doutorado e todos usar, não. O Senhor está interessado naquele coração contrito, aquele coração arrependido. Aquele coração que diz, Senhor, eu sou pecador, mas eu quero é Tu, Jesus. Aleluia. Olha para teu irmão e diz, onde tem oração. Não, minha gente, diz mais forte. Onde tem oração, tem milagre. Isso. Você está sendo usado para teu irmão. Aleluia. Você não sabe o milagre que teu irmão vem aqui não e que ele precisa receber não. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmã, e o que é uma oração? É um diálogo, uma conversa com Deus. Quando eu digo diálogo, não é aquela conversa que você chega nos ouvidos de Deus e fica... Ô, meu irmão, eu estou pregando para mim, porque tem hora que eu nos ouvidos de Deus. Mas oração é um diálogo, é uma conversa. Você tem que falar, mas você também tem que ouvir o Senhor. Amém. Não existe um diálogo quando só uma pessoa fala, não.
Por isso o jejum e a oração é importante, porque vai nos deixar sensível a ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Diga, a oração é um diálogo entre eu e Deus. Aleluia. Quem já viu uma pessoa dizer, assim, eu já orei tanto e não aconteceu nada? Quem? Alguém aqui já ouviu? Porque eu já ouvi muito. Já orei tanto, irmão, e aquela bênção não chega. Como é que vai chegar, abençoado? Que tu fez a oração e depois tu me desfizesse? Chega não. Então há quem diga que as orações elas não funcionam. Não tem? Há quem diga que não vai orar porque também não sabe o que dizer. E há quem diga que não vai orar porque diz, Deus já sabe tudo o que eu preciso. Aleluia. A Bíblia diz, erreis porque não conheceis as Escrituras. Oséias 4:6, se eu não me engano. Mas sabe de uma coisa? Que mesmo que você tenha essa mentalidade, que eu creio que aqui ninguém tem. Amém? Amém. Que você não precisa orar porque Deus já sabe o que você precisa. Eu quero te dizer que Ele precisa te ouvir, sim. Amém. Por que é que Deus precisa ouvir você dizendo o que você precisa? Já parou para pensar? Por que é que eu não estou orando o que eu preciso? Porque Deus já sabe que eu preciso, sim, Ele sabe. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Sabe tudo, está em todo lugar, Ele sabe o ontem, sabe o hoje, o amanhã, Ele sabe. Aí você pode dizer, mas por que, irmã? É tão importante que eu ore? Diga, por quê? Não, diga mais forte. Por quê? Primeira coisa, eu vou descer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deus ia mandar a gente fazer alguma coisa que não tivesse um propósito? Deus ia dar oração em língua se não tivesse um propósito? Mais forte, ia? Não. Deus ia te mandar orar se não tivesse um propósito? Não. Mas Ele não sabe o que eu peço? O que eu vou pedir? Sim, Ele sabe. Então, por que eu devo orar? Eu quero te dar uns 30 segundos para você meditar nisso. Porque tem pessoas aqui dentro que não estão orando como devem orar, porque dizem que Deus já sabe o que elas precisam. Ah, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Lembra que eu disse que para você desativar, destrancar ou abrir, ou entrar em contato com Deus, é por meio da oração? E você sabia que você dando glória, onde você está dando aleluia, a unção do Espírito vem também sobre? Amém. Você sabia disso? Amém. Que esse ambiente ele pode ficar carregado de unção, vindo do céu para te abençoar e para me abençoar. Amém. Não é para dar glória a Fran, não, é para dar glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então, por que eu devo orar? Aleluia. Porque o propósito da oração primária, como eu havia dito, é o desejo no coração de ter comunhão com o Senhor. Esse é o primeiro. Você só quer conversar com quem você tem intimidade. Sim ou não? Sim. Então, a partir de hoje, eu queria pedir para o irmão abrir. Aleluia. Jeremias 29:12. Aleluias. Eu queria que você hoje tivesse a mentalidade de que você sim precisa dizer a Deus o que você precisa. Que você sim, aleluia, meu Deus. Eita Jesus, glória a Deus. Tem pessoas aqui dentro que não oram, aleluia, aleluia, porque não se sentem dignas. Para de ouvir Satanás. Se foi o próprio Deus que disse que você orasse, Ele disse, vem os bonzinhos que não têm pecado a mim. Não. Vem a mim os que estão cansados, os que estão sobre, e eu vos aliviarei. Então, para de deixar o diabo te condenar. É tempo de não olhar mais para trás. É tempo de... Aleluia, Jesus. Eita, aleluia, Jesus. É tempo de avançar.
Aleluia. Como é dito por vários ministros, é tempo de não perder mais tempo. Aleluia, Jesus. Tem pessoas que não estão avançando porque pararam de falar, pararam de declarar, pararam de crer. Oh. Aleluia. Aleluia. Levanta aí para lhe abraçar. Alguém vem aqui? Aleluia. Vamos ler todo mundo? Irmãos, eu não sei você, mas eu senti que a atmosfera ela mudou. Eu senti que a atmosfera mudou. Tem alguma coisa? Alguma coisa não, porque ele é a coisa mais preciosa que nós temos. Tem uma força. Aleluia. Eu não sei identificar qual o sentido ainda dessa força, qual a direção que ela vai dar. Aleluia. Mas eu já posso sentir aqui no meu espírito. Aleluia. Aleluia. Ora braga chore candarabaxaia. Aleluia. Você ora em línguas? Ora em línguas? Pois ora um pouquinho em línguas aí, antes de nós lermos o versículo. Oh, braga chore candarabaxou. Rombregasto couve arabaxaia. Ore braga chore candarabaxou. Aleluia. Eita glória. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Grande és, Senhor. Oh, braga chore candarabaxaia. Oh, bregasto couve arabaxou. Eita Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluias. Vamos ler o versículo. Aleluias. 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 No final eu quero falar com você, viu? Raquel. Aleluias. Vamos lá, vamos ler. Então, todo mundo, por favor, todo mundo. Então, me invocareis, passareis a orar a mim. Passareis, o quê? A orar a quem? Aleluia, ele faz o quê? Tá aí, porque a gente precisa dizer a Deus o que nós precisamos. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de mim e de você. Porque Ele quer que a gente fale, porque Ele está ouvindo. E deixa eu trazer algo para vocês que subiu ao meu coração. Aleluias. Glória a Deus, como Deus é bom. Aleluias. Eu quero ler para vocês o que significa ouvir. Aleluias. Ouvir significa dar atenção. Você não está entendendo? O que Deus quer nos ouvir. E o que significa ouvir? Dar-nos a atenção total dEle. Aleluia, subiu algo ao meu espírito. Tem pessoas que não estão orando porque diz, mas só eu oro, uma multidão grande como é o mundo. Como Deus vai me ouvir? Se sentindo o bichinho de Jacó. Um grãozinho no meio do mar, de terra, da areia, do mar. Ô, meu irmão, cutuca teu irmão e diz, foi por tu, abençoado, que Jesus veio. Aleluia. Então, ouvir significa dar atenção, atender. Ouvir significa dar atenção. Deus está dizendo, ore a mim, porque eu estou te ouvindo, eu estou te dando atenção. A atenção do Senhor essa noite está voltada para algumas pessoas aqui. Porque elas decidiram quando saiu de casa. Saiu de casa e disse, eu vou, porque eu quero saber se minha oração vai ser respondida. Pois o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer que sim, tua oração foi ouvida sim. Lá no teu quarto,
Lá no teu quarto, Deus ouviu tua oração, lá naquela tua cama. Então Deus ouve sim. Deus ouve, Edivânia. Deus está vendo, Edivânia. Aleluia. Deus vê, irmã Patrícia. Deus como Ele vê. Porque tem coisas que não são ditas com palavras, as lágrimas falam. Tem coisas que não conseguimos expressar nem com palavras, nem com lágrimas, mas só pensamos e Deus ouve também o nosso pensamento. Aleluia. Ei, irmã, tu pensa que Deus não vê não, é? Tu pensa que tu sois filha de quem sois filha bastarda, não, viu? Tem um Deus que é teu juiz. Ora bragachore candarabaxaia. Ora bragachore candarabaxaia. Deixa eu te dizer, Deus é teu pai, viu? Tu não és filha de qualquer coisa, não. Tu sois filho do dono de tudo. Ora bragachore candarabaxaia. Deus escuta, por mais que pareça que não, mas Ele está ouvindo sim. Agora tu não duvida não. Nunca duvida do que Deus pode fazer. Aleluia. Tem coisas que são necessárias, são processos que são necessários. Mas é para teu crescimento. Teu crescimento, estrutura. Tu sabe, né, do que eu estou falando. Ora bragachore candarabaxaia. Temos que dar ouvido ao Espírito Santo. Nós temos que dar ouvido a Ele. Aleluia. A gente tem que ser sensível o bastante para quando o Espírito Santo sussurrar baixinho. Vai orar de madrugada. Aleluia. Tem coisas se levantando e tu paras, foi. Agora é que tu tem que intensificar. Tem coisas maiores chegando. Intensifica a tua oração. Aleluia. Tu estás dando testemunho aí fora. Aleluia. Testemunho bom. Coisas que estão edificando vidas. Aleluia. Ora mais. Olha para mim. Protege mais teu casamento com oração e não com palavras. É oração. Oração. A mulher sábia edifica sua casa com oração. E tu és sábia sim. Tu és sábia. Tem coisas que aconteceram porque tu falasse. Não se limite. Meu Deus, é que hora para eu entregar para o Senhor, pastor? Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu queria chamar o louvor, que eu já vou passar para o pastor. Aleluia. A gente tem que ser muito submissa, honrar o nosso pastor. Aleluia.